Muito boa noite. O tema de hoje, sempre dentro do guarda-chuva sobre maturidade emocional, é sobre tomada de decisão. Eu coloquei o tema decisões erradas só para fazer uma provocação, porque eu sei que todo mundo usa esse termo, né? Ai, tomei uma decisão errada na vida. E eu queria falar sobre isso, unindo isso com o tema de maturidade emocional, porque, de modo geral, as pessoas que em algum momento da vida se percebem imaturas conseguem notar que tomaram muitas decisões erradas na vida, e eu vou tentar explicar um pouco nessa conversa de hoje porque que isso costuma dar em decisões erradas, vamos colocar assim. Eu particularmente não gosto da palavra errado, porque ela sempre parte de uma premissa de que haveria alguma decisão certa, e isso faz com que as pessoas imaginem que tem uma decisão certa lá e eu só não tô vendo porque eu sou muito burro. E eu não concordo com essa premissa porque parece que tem algo de predestinação nas tomadas de decisões na vida. E eu não gosto muito dessa ideia de que tem um arco-íris que eu preciso seguir e se eu seguir, coisas boas vão acontecer do lado de lá. Eu sempre tenho a sensação de que uma boa decisão é uma decisão que coloca a vida adiante, de que coloca a vida em frente. Por isso que é sempre muito difícil pensar que uma decisão seja certa ou errada antes da gente perceber os resultados dela, vamos colocar assim. Então, toda decisão que a gente toma é uma decisão que vai impactar o nosso eu futuro. E é uma coisa que a gente nunca para pensar, que eu vou colher o resultado da minha decisão hoje. Então, hoje eu estou tomando uma decisão que vai ser um presente ou um veneno para o meu eu futuro, né? Que se eu não tenho consciência que na verdade eu estou demandando algo de mim para mim, vamos colocar desse jeito, gramaticalmente errado. Então, se eu não entendo que eu estou demandando uma coisa de mim para mim, é sempre muito difícil eu pensar nas minhas decisões de uma maneira clara. Então, uma boa decisão, além de ser aquela que põe a vida adiante, é uma decisão que de alguma maneira precisa estar alinhada com o que eu chamo de grandes marcadores vitais da vida de uma pessoa. Então, uma decisão precisa colocar minha vida adiante em relação a algo que fundamentalmente faça sentido para mim. E em grandes linhas gerais, esses marcadores da vida giram em torno, de modo geral, em relação a 3 grandes eixos. 1, a manutenção de um estado de segurança. 2, um senso de poder e de autorreferência. E 3, a busca por algum tipo de prazer, algum tipo de satisfação. De modo geral, nós somos orientados por um ou 2 desses, né? Tem algumas pessoas que têm uma necessidade muito forte de tomar decisões alinhadas com a segurança. Então, de modo geral, elas têm muito medo de tomar decisões porque elas são sempre perigosas, elas estão sempre colocando a gente num certo risco. Esses marcadores vitais
tem a ver com valores, mas fundamentalmente com experiências de vida e, de modo geral, com a influência do contexto familiar que a gente nasceu, que a gente foi criado, né? Então, se nós fomos educados com o excesso ou a ausência de alguma coisa, de modo geral, a gente acaba ficando impregnado daquela necessidade. Então, uma pessoa que tem uma necessidade muito forte de segurança, ou ela foi exposta a uma situação de insegurança muito bizarra, pais muito negligentes que deixavam ela meio que a ver navios, então ela não sentia segurança, ou numa família que tinha essa coisa do medo e da segurança e do excesso de superproteção muito presente. Aí ela finca as bases na coisa da segurança. As pessoas que têm uma necessidade muito grande de poder, ou elas foram expostas a uma situação muito grande de impotência, onde elas se sentiam muito vulneráveis em algum sentido, então ela precisou de alguma forma compensar aquilo buscando poder, e aí eu falo poder em termos de ou dinheiro, de fama, de sucesso, que cria algum tipo de necessidade de superioridade sobre as outras pessoas. Então, ou ela ficou se sentindo muito impotente, por isso ela faz um movimento compensatório, ou ela foi sempre muito exposta à competitividade ou de comparação, ou com os irmãos, ou com os primos, ou com os próprios pais. Tem pais que têm um pouco essa mania de falar assim, olha onde eu cheguei, e aí os filhos vão sendo expostos àquela ideia de que eles precisam se autoafirmar, de colocar, nossa, como eu sou incrível, enfim. E tem pessoas que são expostas a essa vertente do prazer, ou porque elas foram muito reprimidas, ou porque elas foram muito privadas de alguma coisa, então depois de tanto tempo de repressão, parece que elas querem se lambuzar no mundo, elas querem querem sentir todo o prazer, elas não querem ser privadas de nada. Ou são pessoas que foram precocemente estimuladas a um tipo de vida supostamente mais livre, mais sexualizada, mais experimentadora, vamos dizer assim. Então ela gosta de um prazer desmedidamente, vamos dizer, de um jeito até que prejudique ela. Então, toda vez que a gente pensa numa tomada de decisão, a gente tem que pensar que se essa decisão está alinhada com os nossos grandes eixos vitais, né? E para que direção aquilo nos coloca em conexão. Essa decisão me aproxima mais daquela pessoa que eu quero ser ou me afasta? Esse relacionamento me mantém mais próximo daquilo que eu quero ser ou me afasta? Esse trabalho, ele me aproxima mais do que eu quero ser ou me afasta? Então toda tomada de decisão, em alguma medida, ela é um realinhamento com aquilo que a gente é e com aquilo que a gente quer ser. Por isso que é tão difícil tomar uma decisão, porque a gente não tem clareza, de modo geral, dos nossos gatilhos motivadores. Por isso que para a gente é tão difícil, depois que a gente toma uma decisão errada, ter paciência com o que a gente fez de besta, vamos dizer, de errado, porque a gente podia, na nossa cabeça, ficar conjecturando, nossa, podia ter sido de outro jeito. Mas depois que você toma a decisão, é que você vê que ela não foi alinhada com o que a gente acredita, com aquilo que a gente é. Então a primeira coisa que você precisa fazer para tomar decisões certas e não decisões erradas é pensar quais são os seus grandes mobilizadores, os seus grandes motivadores, os seus grandes valores fundamentais, né?
Então, essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Mas aí, o motivo dessa live, vamos colocar assim, por que a gente toma uma decisão errada? Vamos entrar propriamente dito nesse tema. Por que a gente toma a decisão errada? Porque quando nós somos muito imaturos e, portanto, nós somos mais reativos, refratários, fechados e coisas do gênero, a gente tende a tomar decisões que são afobadas e precipitadas e com pouca clareza. O que quer dizer isso? Quando eu sou uma pessoa muito impulsiva, eu sou uma pessoa reagente. Eu não sou uma pessoa protagonista das minhas decisões. Quando eu sou uma pessoa que toma lá da cá, toda a minha decisão ela é baseada no contexto, nas circunstâncias, nas outras pessoas e nas provocações que elas fazem. Então, eu sou reativo e impulsivo no sentido de que eu tendo a agir baseado com a minha emoção de momento. E a minha emoção no momento normalmente não está alinhada com a integridade do ser. Então, por exemplo, quando eu falei da questão da segurança, do poder e do prazer, esses são os núcleos centrais das decisões que a gente toma e eles podem adotar manifestações mais sofisticadas, mas de modo geral eles são muito presentes na vida de todo mundo, então são motivadores basais. Outros motivadores podem existir, mas eles são mais colaterais a esses. Daqui a pouco já eu falo sobre arrependimento. Então, quando nós agimos de uma maneira impulsiva, normalmente a gente vai se arrepender dessa decisão porque o impulso ele vai ser simplesmente uma resposta um pouco infantil a algo que está acontecendo do lado de fora, baseada numa emoção momentânea que não se alinhou com aquilo que eu integralmente sou. Não se alinhou com os valores que eu realmente e de fato acredito. Agir por impulso é não ter muita consciência mais do que controle. É não ter muita presença de espírito. Porque se eu estou presente, isso é o oposto de ser impulsivo. As pessoas impulsivas, elas acham que elas estão aqui fazendo as coisas, mas na verdade a pessoa impulsiva, ela não está presente. Porque se ela tivesse presente, ela não seria impulsiva. Se ela está presente, ela vai sentir aquilo, pensar sobre aquilo. Não sei se isso que eu vou fazer é realmente uma boa decisão. Então ela não é uma pessoa contida, ela é uma pessoa presente e ponderada. Ela pode falar assim, você me dá 10 minutos para pensar nessa questão? Porque, eu não sei, eu estou um pouco confuso em relação a isso e eu não estou tendo clareza de todo o cenário para poder tomar essa decisão. Então, a impulsividade rompe esse tempo de reflexão que eu posso considerar muito mais variáveis numa situação e tomar uma decisão muito mais alinhado com o que eu sou e com aquilo que eu quero ser do que eu vou estar fazendo. Então, a impulsividade me leva a me arrepender com muito mais frequência. Um outro ponto que a pessoa imatura acaba desenvolvendo no comportamento dela, que faz com que ela haja de um jeito problemático do qual ela vai se arrepender, que é a sugestionabilidade, né? São aquelas pessoas que a gente diz que são a Maria vai com a outra, né? Então a Maria vai com a outra, ela sempre tem uma tendência a ficar consultando excessivamente o que os outros colocam, o que os outros falam, e ela não pensa que os motivadores, os valores das outras pessoas, o caminho que elas trilham são delas, né?
ela não consegue parar para pensar que nenhum ser humano pode ser fundamentalmente comparado com outra. Nem gêmeos siameses, gêmeos grudados na mesma pele, porque são pessoas que vão ter percepções a respeito do mundo e vão construindo um passo, 1 grau à esquerda, 1 grau à direita, que lá no final das contas vai transformar essas duas pessoas em pessoas muito diferentes. Então, ser sugestionável à opinião dos outros costuma fazer com que a gente tome decisões erradas. Por isso que, de modo geral, os conselhos são sempre problemáticos. Porque quando a gente ouve o conselho de uma pessoa, a pessoa está dando conselho a partir da premissa dela, a partir da vivência dela, a partir da visão dela e a partir dos resultados que ela quer. Então, quando uma pessoa dá conselho para outra do tipo, eu acho que você deveria pular fora dessa. Tá, mas você deveria pular fora dessa por quê? Essa é a pergunta que você tem que fazer em contrapartida. Por que você está me dizendo isso? Me fala qual, vamos dizer assim, é a ideia que você teve para me falar para não fazer isso ou para fazer aquilo. Ou seja, é muito mais importante entender quais são os critérios que a gente usa. Nós somos pessoas, de modo geral, muito descriteriosas. A gente não tem marcadores mentais para poder tomar uma decisão. Então, por exemplo, toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu paro para pensar, isso vai me tornar mais maduro, mais amoroso, mais presente, mais pé no chão. Isso vai me trazer uma qualidade de vida. Então, se aquilo que eu vou fazer está alinhado com esses valores, com essas coisas, eu aceito. Isso seja no campo pessoal, no campo profissional, na vida financeira, no campo amoroso. Se alguma coisa que eu vou fazer que seja relevante me afasta desses valores, eu sei que eu não devo fazer isso. E não ser maduro não é ser mais racional. Porque na hora que eu penso nisso que eu acabei de falar, eu estou sendo muito emocional. Eu estou pensando muito nos meus valores e naquilo que me afeta emocionalmente. Então, ser maduro é ser mais integral. É ser mais inteiro. É consultar razão e emoção, ainda que eu não goste exatamente dessa separação que a gente faz, porque ela não é possível, né? Porque é uma separação meramente didática. Então, ser maduro é ser mais próximo da sua presença e sim da consciência que isso tudo implica. Então, quando eu sou sugestionável pelas outras pessoas, eu estou adotando uma perspectiva que não é minha. Então, como que eu posso, diante de um convite ou de uma sugestão de outra pessoa, ou diante de uma opinião de uma pessoa, adotar aquilo completamente e achar que eu devo seguir aquilo numa decisão importante da minha vida? Sei lá, a pessoa quer mudar de cidade, mudar de país, mudar de emprego. Como é que uma outra pessoa pode dizer que ela tem que fazer isso? Né? Não tem como dizer isso, porque as premissas são diferentes, os critérios são diferentes. Então, se eu não tiver claro os meus critérios, eu vou estar sempre caindo no conto do vigário e eu sempre vou estar sendo influenciável, sugestionável por pessoas que, de alguma maneira, não têm plena consciência do que faz sentido para mim. Então, a pergunta que você sempre tem que se fazer na hora de tomar uma decisão é: quais são os critérios que eu estou usando para tomar essa decisão? Nesse sentido, a racionalização, eu até fiz um vídeo no YouTube nesse sentido,
ela é problemática quando ela paralisa e quando ela bloqueia o nosso estado emocional. Porque uma decisão, ela precisa ser uma decisão baseada em alguma coisa inteira e não meramente em pensamentos. Então, isso é um grande problema. A falta de critérios faz com que a gente tome decisões que a gente vai se arrepender. E as pessoas, de modo geral, emocionalmente mais imaturas, mais infantis, elas não têm clareza desses critérios. Então, uma sugestão que eu sempre faço como exercício é: coloque os critérios que são importantes para você, a partir dos valores que você vê como significativos. Toda vez que você for tomar uma decisão, pense se essa decisão vai aproximar você desses valores e dessa visão que você tem como projeto de você mesmo. Outra coisa que as pessoas mais imaturas têm dificuldade de fazer é ter uma dificuldade de perceber as coisas em termos de curto, médio e longo prazo. Ou seja, ter uma perspectiva temporal da decisão dela. Porque não adianta nada ela tomar uma decisão no momento presente se ela desconsidera que aquilo vai ter um impacto sobre o eu futuro dela, e esse eu futuro vai ser o eu presente. Ou seja, hoje nós somos resultados do que a gente tomou de decisão 1 ano atrás, e hoje a gente está tomando uma decisão para 1 ano na frente que vai virar o nosso presente daqui a pouco. Então, quando eu tomo uma decisão impulsiva e considerando só o curto prazo e só o prazer de curto prazo, eu estou ignorando que se eu tomar várias decisões de curto prazo, eu nunca vou estar nutrindo o meu eu futuro, que vai ser o eu presente. Então, a poupança que você não tem hoje foi resultado de uma série de gastos impulsivos que você teve ao longo do tempo. E a poupança, tô falando poupança, tá? Mas pode ser qualquer tipo de investimento. A poupança que você vai ter daqui a 1 ano e que vai te permitir não estar tão ansioso, não tão preocupado, não tão aflito, não tão vulnerável, não tão estressado, ansioso, raivoso, enlouquecido, precisa ser tomada no seu controle da impulsividade de hoje. Então, se você pensar, eu quero fazer aquilo porque é gostoso agora, se você for acumular isso em 10, em 20, em 30 decisões, daqui 1 mês, daqui 1 ano, você vai estar prejudicado em vários sentidos, né? Normalmente, uma outra coisa que faz a gente tomar decisões das quais a gente vai se arrepender é quando a gente quer tomar decisões que a gente leve vantagem em cima dos outros, né? A gente costuma ter um certo prazer de tomar decisões vantajosas sobre as outras pessoas. E ela, a curto prazo, faz parecer uma coisa boa. Porque a gente, eu fiz o que eu queria, no fundo eu fiz o que eu queria, né? Parece ser uma decisão interessante, importante. Mas, na verdade, ela é uma decisão que acumulativamente pode ser problemática. Então, por exemplo, se eu estou nutrindo o meu eu futuro, eu estou nutrindo o meu eu presente, porque não existe eu futuro. Só existe eu presente. A diferença é que eu tenho consciência que o meu eu presente, ele se desloca em perspectiva para o meu eu futuro. Então, tomar uma decisão para o meu eu futuro é tomar uma decisão para o meu eu presente, que vai ser o eu futuro. Ansiedade seria se eu ficasse obcecado com o meu eu futuro a ponto de não usufruir nada no eu presente, né? Então, tomar uma decisão impulsiva, descaracterizando o tempo futuro,
o tempo todo sendo sugestionável pela opinião das outras pessoas e tentando levar vantagem sobre os outros, vai inevitavelmente me fazer entrar num ciclo de cadeia de decisão problemática para minha vida a longo prazo. Outra coisa muito importante, né, que a gente vai acabar se arrependendo no futuro. Toda vez que a gente segue o que a gente chama de seguir o meu coração, né? Quando a gente fala de seguir o coração, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque seguir o coração pode ser simplesmente o resultado de condicionamentos tóxicos que eu tenho. Então imagina que eu tenho uma tendência autodestrutiva, né? Eu tenho uma tendência a me boicotar. Eu tenho uma tendência a tomar decisões que me prejudiquem a médio e longo prazo. Seguir o meu coração é simplesmente seguir o impulso de autodestruição, né? Então, tomar uma decisão que considera, vamos dizer assim, apenas o meu condicionamento vai fazer com que eu tome uma decisão que eu me arrependa. Então, por exemplo, vamos pensar, sei lá, o clássico de relacionamento. Ai, eu gosto tanto dessa pessoa, nossa, como eu gosto dessa pessoa, como eu amo essa pessoa, como eu quero essa pessoa. Só que essa é uma pessoa que eu gosto porque ela me faz sentir sempre admirando ela, endeusando ela. Parece uma pessoa incrível. Nossa, que pessoa incrível. Uau, que pessoa incrível. Qual pode ser o meu condicionamento tóxico? O meu condicionamento tóxico pode ser ter uma adoração por pessoas arrogantes, narcisistas, né? Que me fazem sentir meio invisível, que me fazem sentir meio inexpressivo, que às vezes reproduzem padrões de comportamento dos meus pais que podiam ser meio prepotentes e me fazer sentir sempre inferior. Então, o meu condicionamento emocional pode ser problemático. Então, todas as decisões que eu tomar seguindo o meu coração, que é gostar de uma pessoa meio narcísica, é um comportamento que vai me causar problema. Então, o meu problema não é ser uma pessoa emocional. O meu problema é ser uma pessoa toxicamente emocional. Então, ser guiado pelo meu coração não costuma ser uma decisão boa quando o meu coração é intoxicado por padrões ruins. Então, eu tenho que parar para pensar quais são as minhas motivações mais profundas. Então, por exemplo, por que uma pessoa toma comportamentos de auto-boicote? O que é o auto-boicote? A autossabotagem que as pessoas tanto falam. A autossabotagem é simplesmente as pessoas quebrarem os combinados com elas mesmas. Eu vou dar um exemplo que é um clássico e que é uma coisa que, enfim, uma pessoa decide que vai emagrecer. Por motivos bons ou por motivos esquisitos, ela decide que ela vai emagrecer. Emagrecer não é necessariamente sempre uma decisão que a pessoa tenha que decidir, né? Porque às vezes uma pessoa pode emagrecer loucamente e ficar num regime infinito, uma coisa meio maluca. Mas vamos imaginar que a pessoa decidiu emagrecer porque ela se sente indisposta, se sente menos saudável ou coisa nesse sentido. Por que essa pessoa quase que inevitavelmente se o seu coração, se emocionalmente você está impulsivo diante de uma reação atual? Então vamos imaginar, você está lá na sua dietinha, se privando de algumas coisas, querendo comer outras coisas que são mais saudáveis, mas não são necessariamente mais
saborosas, vamos colocar nesse sentido. E aí você vê aquele tipo de alimento que você definiu que não queria se alimentar. Primeiro que esse tipo de privação tende a ser um pouco perigosa, né? E normalmente o tipo de regime que as pessoas adotam costuma ser aquele muito radical que faz com que as pessoas fiquem compulsivas em algum nível. Por que você vai depois ficar enlouquecido naquele tipo de comida? Por que você vai ter um comportamento compulsivo e se auto-sabotar? Porque você não se alinhou, você não parou para pensar naquilo que realmente fazia sentido para você a curto, médio e longo prazo. Você quer tomar uma decisão impulsiva que é: vou emagrecer de um mês para o outro, porque se você tomar a decisão de emagrecer durante 6 meses de uma maneira mais encadeada, consciente, sustentável, você não vai conseguir, porque pode ser que você seja o tipo de pessoa viciada em tomar decisões impulsivas. Então você só consegue manter o arco da sua motivação por 1 mês. Por isso que você quer fazer aquela privação enlouquecida, que depois de 1 mês que você obteve o resultado, você retrocede no ponto original. Você volta a ganhar o peso que você perdeu. Ou seja, a decisão de emagrecer, ela não foi sedimentada numa percepção realista da motivação. Porque você quer tomar uma decisão que seja sustentável. Então a gente coloca uma expectativa muito alta, né? A gente toma uma decisão muito exagerada e depois a gente cai do cavalo. Então, é melhor nesse sentido a gente tomar uma decisão mais razoável, uma decisão mais ponderada, do que tomar uma decisão extremada que atenda ao nosso ego vaidoso, vamos dizer assim. Porque a gente quer fazer, nossa, eu sou o tipo de pessoa que perde peso muito rapidamente, só que de um jeito muito bizarro. Então é melhor você fazer esse processo aos poucos do que fazer um combinado muito não real, muito exagerado, que depois você não se sustente. Então, de modo geral, a autossabotagem costuma acontecer quando a gente cria um tipo de acordo que é não realista. Quando a gente cria um tipo de acordo que é muito exagerado e que não respeita um processo de médio e longo prazo. Se for para tomar uma decisão que faça com que você exagere nos resultados, inevitavelmente na prática você vai acabar desistindo no meio do caminho. Então, como o tema de hoje tem a ver com decisões erradas, o que eu estou falando tem a ver com decisões precipitadas, afobadas. Então, qual é o nosso grande exercício para a gente seguir nessa reta final da live? Toda vez que a gente for tomar uma decisão, a gente tem que tomar uma decisão que seja equilibrada entre o eu e o outro. Ou seja, não pode ser uma decisão, não deveria ser uma decisão só centrada em mim ou só centrada no outro. Então, é esse equilíbrio de uma coisa que atenda a mim e que possa incluir o melhor benefício por maior quantidade de pessoas. Mas uma decisão que só me beneficie ou só beneficie o outro vai inevitavelmente ser uma decisão da qual você vai se arrepender. Outro critério importante é algo que equilibre o curto e o longo prazo. Ou seja, ela não pode ser só satisfatória no presente, mas também não pode ser só satisfatória no futuro. Porque tem pessoas, por exemplo, que se sentem super maduras porque são pessoas que se privam de tudo o tempo todo. Ou seja, ela só está tomando decisões para um eu futuro. Ela poupa, ela não gasta dinheiro em nada e ela não tem prazer em coisa nenhuma, né? Essa pessoa não é madura, porque ela não equilibra o curto e o longo prazo. Ela só está pensando no longo prazo.
Então, uma pessoa muito hedonista, que só pensa no curto prazo, não está tendo equilíbrio. E uma pessoa muito adiadora de recompensas também não está sendo madura, porque ela não está pensando no prazer de curto prazo, que também é extremamente importante e nutritivo, né? E um terceiro critério é algo que equilibre segurança, poder e prazer. Ou seja, uma coisa que seja só segura não é necessariamente boa. Uma coisa que só nos coloque em evidência e que coloque o nosso estado de poder e de potência para fora também não é necessariamente uma coisa que seja boa. E uma coisa que só me dá prazer também não é uma coisa que seja necessariamente boa. Ela é prazerosa, mas ela não é necessariamente ser boa. Então, equilibrar segurança, poder pessoal e prazer das minhas relações, ela tende a ser uma decisão da qual eu não vou me arrepender. E o mais importante, o equilíbrio com seus próprios critérios. Descubra seus critérios. Se você não tiver, crie seus critérios, mas fundamentalmente tenha critérios. Tenha norteadores para poder pensar na sua vida. E para tomar decisões que a médio e longo prazo a gente possa ter satisfação, ter orgulho dessa decisão. Que a gente se veja olhando para o passado e falando assim, caramba, esse critério que eu usei foi muito bom. Então, como eu já falei, já dei um exemplo, um critério seria ser uma pessoa mais humilde, ser uma pessoa mais sábia. Isso é um critério, né? Então, por exemplo, quando eu vou tomar uma decisão, às vezes, muito prática, eu penso, o tempo que eu vou investir naquilo vai me devolver em sabedoria? Vai me devolver em forma de beneficiar mais pessoas? Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer essas lives no Instagram, era uma coisa que eu produzo conteúdo, né, de modo geral, mas eu sentia falta de um espaço. Eu gosto muito de fazer palestra, né? Mas eu estava sentindo falta de um espaço onde eu pudesse falar ao vivo com as pessoas, né? E para mim estava sendo difícil imaginar uma logística em que eu pudesse introduzir palestras na minha rotina. E a maneira mais hábil que eu consegui pensar nisso foi lives. Eu posso estar falando com pessoas, estou vendo feedback, estou vendo os comentários daqui de vocês e eu vou conseguir atender a um critério que é muito importante para mim, que é beneficiar as pessoas no máximo de potência e no máximo de repercussão possível para o máximo de pessoas de uma maneira voluntária, né? Então você que está assistindo agora, você não está pagando e você está podendo ser beneficiado por aquilo, porque eu acho isso um tipo de prestação de serviço de utilidade pública, né? Nem todas as pessoas têm recurso para poder fazer uma terapia, ou participar de uma palestra, ou participar de um workshop. Então eu quero oferecer esse tipo de coisa de uma maneira voluntária, vamos dizer assim. Então esse é um critério que eu uso. Atingir o máximo de pessoas possíveis e que tenha um valor social nisso, né? Então isso é um valor importante para mim. Isso é um critério. Então, porque se isso não atendesse a esse critério, não faria sentido para eu fazer esse tipo de coisa, né? Então, 10 horas da noite, de modo geral, no dia seguinte eu acordo muito cedo, mas para mim é algo de valor porque está alinhado com um critério, com um valor que é importante para mim. Então, descubra os seus critérios. Se você acha que não tem, desenvolva os seus critérios. E se alinhe com os seus critérios. Tenha
firmeza consigo mesmo nesse sentido, para que você possa ter orgulho e satisfação de você quando você olhar acumulativamente para as decisões que você tomou na sua vida daqui para trás, né? Então, tome decisões hoje das quais você vai se orgulhar daqui a um ano. Então, acho que esse, de modo geral, também é um critério. Os critérios de longo prazo. Então, anotem aí no caderninho de vocês quais são os seus critérios e se alinhem com eles. Ok? Acho que é isso por hoje. Volto sempre a agradecer o carinho de vocês. Algumas perguntas que eu possa não ter respondido, eu vou anotando aqui e vou criando novos temas para as lives futuras, porque às vezes elas valem uma live só dentro daquele tema, ok? Ela vai ficar salva aqui 24 horas no Instagram e depois eu vou subir ela da página do canal do YouTube. Então acompanhem lá, que toda semana eu vou postando esses vídeos da live no YouTube, ok? Não sei quando que eu vou postar exatamente no YouTube, mas eu vou postar. Até terça-feira que vem ele vai estar no ar. De novo, esse é um critério que eu uso, né? Não adianta eu me esfolar para fazer um negócio que depois me roube qualidade de vida. Qualidade de vida é sempre um critério importante para mim, porque eu trabalho com a minha mente. E se minha mente não estiver vivendo num tipo de qualidade de vida equilibrada entre corpo, mente, alma, coração, família, eu não vou estar sendo um profissional que entregue aquilo que eu me comprometo a entregar. Então, qualidade de vida é uma coisa super importante para mim, é um critério. Se aquilo fere minha qualidade de vida, eu não faço. São decisões, tá bom? Então, já eu, em algum momento, até terça que vem, eu vou postar isso no YouTube, tá bom? É isso. Um beijo, um abraço e até a próxima. Obrigado pelo carinho e pela companhia. Tchau, tchau.